O Universo Autoconsciente, Amit Goswami, capítulo 8. O paradoxo Einstein-Podolsky-Rosen. O cenário idealista do colapso quântico depende de a consciência não ser local. Diante disso, impõe-se perguntar se há alguma prova experimental da não localidade. Temos sorte. Em 1982, Alain Aspect e seus colaboradores da Universidade de Paris Sud, realizaram um experimento que demonstrou exclusivamente a não localidade quântica. Na década de 30, Einstein ajudou a criar o paradoxo, hoje famoso e conhecido como paradoxo EPR, com o intuito de provar o caráter incompleto da mecânica quântica e reforçar o apoio ao realismo. Dadas as inclinações filosóficas de Einstein, o EPR poderia ter significado Einstein pela preservação do realismo. Ironicamente, o paradoxo voltou como um bumerangue contra o realismo, pelo menos contra o realismo materialista. Lembremos-nos do princípio da incerteza de Heisenberg. Em qualquer dado momento, apenas uma de duas variáveis complementares, posição e momento, pode ser medida com absoluta certeza. Isso significa que jamais podemos prognosticar a trajetória de um objeto quântico. Com a ajuda de dois colaboradores, Boris Podolsky e Nathan Rosen, o P e o R de EPR, Einstein construiu um cenário que aparentemente desmente tal imprevisibilidade. Imaginemos que dois elétrons, que chamamos de Joe e Mo, interagem entre si durante algum tempo e em seguida deixam de fazê-lo. Esses elétrons são, claro, gêmeos idênticos, uma vez que é impossível distinguir um elétron de outro. Suponhamos que as distâncias de Joe e Mo, a partir de alguma origem em um certo eixo, são x sobre j e x sobre m, respectivamente, enquanto interagem. Os elétrons estão em movimento e, portanto, têm momentum. Podemos designar esses momenta ao longo do mesmo eixo, como P sobre J e P sobre M. A mecânica quântica implica que não podemos medir P sobre M e X sobre J, ou P sobre M e X sobre M simultaneamente, em virtude do princípio da incerteza, mas nos permite de fato medir simultaneamente a distância x entre um e outro. X igual a x sobre j menos x sobre m, e o momento total de ambos, P igual a P sobre j mais P sobre m. Quando Joe e Mo interagem, disseram Einstein, Podolsky e Rosen, eles se tornam correlacionados, porque, mesmo que mais tarde deixem de interagir, medir a posição de Joe, x sobre j, permite-nos calcular exatamente onde está Mo, o valor de x sobre m, uma vez que x sobre m é igual a x sobre j menos x, sendo x a distância conhecida entre eles. Se medirmos P sobre J, o momento de Joe, podemos determinar P sobre M, o momento de Joe, porque P sobre M igual a P menos P sobre J é P conhecido. Dessa maneira, efetuando a medição apropriada de Joe, podemos determinar a posição ou o momento de Mo. Se, contudo, fizermos nossas medições de Joe, em ocasiões em que Mo não estiver mais interagindo com ele, essas medições não poderão, de maneira alguma, produzir qualquer efeito sobre Mo. Os valores da posição e momento de Mo, por conseguinte, precisam ser simultaneamente acessíveis. Um objeto quântico correlato, Mo, precisará forçosamente ter valores simultâneos de posição e momento. Assim concluía o EPR. Essa observação confirmaria o realismo, porque em princípio poderíamos, nessa ocasião, determinar a trajetória do movimento de Mo. Em contraste, ela aparentemente comprometia seriamente a mecânica quântica,
porque esta concorda com o idealismo ao dizer que é impossível calcular a trajetória de um objeto quântico, porque não existe uma trajetória, mas apenas possibilidades e eventos observados. Argumentou Einstein que se a trajetória de um objeto quântico correlacionado é, em princípio, previsível, mas que a mecânica quântica é incapaz de prevê-la, deveria haver alguma coisa errada com a mesma. A conclusão favorita que Einstein tirava desse dilema era que a mecânica quântica constituía uma teoria incompleta. Era incompleta na descrição dos estados de dois elétrons correlacionados. Implicitamente, ele apoiava a ideia de que, por trás das cenas, deveria haver variáveis ocultas, parâmetros desconhecidos, que controlariam os elétrons e lhes determinariam a trajetória. A propósito do conceito de variáveis ocultas, disse o físico Hans Pagels, se imaginarmos que na realidade é um baralho, tudo que a teoria quântica faz é prever a probabilidade de que várias mãos sejam distribuídas. Se houvesse variáveis ocultas, isso equivaleria a olhar dentro do baralho e prever as cartas individuais de cada distribuição. Einstein defendia a ideia de variáveis ocultas deterministas, com a finalidade de desmistificar a mecânica quântica. Ele era um realista, lembre-se. Para Einstein, a mecânica quântica probabilística implicava um Deus jogador, e segundo ele, Deus não joga dados. Em sua opinião, era imperativo que a mecânica quântica fosse substituída por alguma teoria de variáveis ocultas, com o objetivo de restabelecer a ordem determinista no mundo. Infelizmente para ele, a dificuldade para a teoria quântica criada pela análise EPR pode ser solucionada sem variáveis ocultas, conforme observou Bohr. Conta-se, aliás, que Bohr recomendou a Einstein: não diga a Deus o que fazer. Einstein, Podolsky e Rosen supunham a doutrina da localidade, com vistas a restabelecer trajetórias, e daí o realismo materialista. Lembremos-nos de que localidade é o princípio que diz que todas as interações são mediadas por sinais transmitidos através do espaço-tempo. Einstein e seus colegas supunham tacitamente a ideia de que a medição da posição ou momentum do primeiro elétron chamado Joe poderia ser feita sem perturbar o segundo, mol, porque os dois estavam separados no espaço e não interagindo através de sinais locais no momento das medições. A não interação é o que normalmente esperamos de objetos materiais, porque a relatividade, com o seu limite de velocidade da luz para todas as velocidades de sinal, proíbe interação instantânea à distância, ou a não localidade. A questão pertinente no caso é a separabilidade. Estarão separados os objetos quânticos quando não ocorre interação local entre eles? Como acontece certamente com objetos que obedecem às leis da física clássica? Por que o resultado do EPR é considerado um paradoxo? A separabilidade einsteiniana é parte integrante da filosofia do realismo materialista, que ele defendeu durante todo o fim de sua vida. Esta é a filosofia que considera objetos físicos como reais, independentes uns dos outros e da medição ou observação que sofrem. A doutrina da objetividade forte. Na mecânica quântica, no entanto, a ideia da realidade de objetos físicos independentes das medições que deles fazemos é difícil de sustentar. O motivo de Einstein, portanto, era desacreditar a mecânica quântica e restabelecer o realismo materialista como filosofia básica da física. O paradoxo EPR diz que temos que escolher entre localidade ou separabilidade e a completeza da mecânica quântica, e que isto não é opção, absolutamente, uma vez que a separabilidade é imperativa. Mas é mesmo? A resposta é um sonoro não, porque na verdade a solução do paradoxo EPR reside no reconhecimento de uma inseparabilidade básica dos objetos quânticos. A medição de um de dois
de dois objetos correlacionados afeta o parceiro correlacionado. Esta foi essencialmente a resposta de Bora, Einstein, Podolsky e Rosen, quando um objeto Joe de um par correlacionado sofre colapso em um estado de momentum P sobre J. A função de onda do outro entra também em colapso no estado momento P menos P sobre J. E nada podemos dizer sobre a posição de mu. E quando Joe sofre colapso através de medição de posição em X sobre J, a função de onda de mu entra imediatamente em colapso para corresponder à posição X sobre J menos X. E não podemos dizer mais coisa alguma sobre seu momento. O colapso não é local. Da mesma maneira que a correlação não é local. Os objetos correlacionados EPR mantêm uma correlação ontológica não local ou inseparabilidade, ou exercem uma influência instantânea destituída de sinal de um sobre o outro. Difícil como possa ser acreditar nisso, do ponto de vista do realismo materialista. A separabilidade é resultado do colapso. Só depois do colapso é que há objetos independentes. O paradoxo EPR, portanto, obriga-nos a admitir que a realidade quântica tem que ser uma realidade não local. Em outras palavras, deve-se pensar em objetos quânticos como objetos em potência, que definem um domínio não local da realidade que transcende o espaço-tempo local e, portanto, situa-se fora da jurisdição dos limites de velocidade einsteinianos. Bohr, embora compreendesse a inseparabilidade, relutava em ser demasiado explícito sobre metafísica quântica. Nunca foi muito específico, por exemplo, sobre o que entendia por medição. De um ponto de vista puramente idealista, dizemos que medição significa sempre a observação feita por um observador consciente, com percepção presente. A lição a tirar do paradoxo EPR, portanto, parece ser que um sistema quântico correlacionado contém um atributo de uma completeza intacta, que inclui uma consciência observadora. Um sistema desse tipo possui uma inteireza nata, de natureza não local, que transcende o espaço. Mas, antes de desenvolver essa linha de raciocínio, temos que reconhecer que, do ponto de vista puramente experimental, é difícil comprovar a correlação de dois elétrons da maneira exigida pela solução do paradoxo EPR. A função de onda de mu entra realmente em colapso quando observamos Joe à distância e quando não estão interagindo. David Bohm, pioneiro no trabalho de decifrar a mensagem da nova física, pensou em uma maneira muito prática de correlacionar elétrons, uma maneira que podemos usar para confirmar experimentalmente a não localidade do colapso. O elétron tem dois parâmetros de valor denominados spin. O elétron tem dois parâmetros de valor denominados spin. Pensemos no spin como uma flecha que aponta para cima ou para baixo do elétron. Sugeriu Bohm que, em certas circunstâncias, podemos fazer com que dois elétrons colidam de tal maneira que, após a colisão, eles seriam correlacionados no sentido em que as flechas do spin de ambos ficariam apontadas em sentido contrário entre si. Dir-se-ia nesse caso que os dois elétrons estariam em um estado singlet, ou correlacionados em suas polarizações. A prova da não localidade. O experimento Aspect. Alan Aspect usou do tipo singlet de correlação entre dois fótons para confirmar que há uma influência sem sinal, que opera entre dois objetos quânticos correlacionados. Confirmou ele que a medição de um único fóton afeta seu parceiro correlacionado por polarização, sem qualquer troca de sinais locais entre eles. Imaginemos a situação seguinte. Uma fonte de átomos emite pares de fótons e os dois fótons de cada par movem-se em direções opostas. Cada par de fótons é correlacionado por polarização.
Seus eixos de polarização situam-se ao longo da mesma linha. Dessa maneira, se vemos um fóton através de óculos de sol polaroide com o eixo de polarização vertical, a maneira como são usados normalmente, uma amiga à distância no lado oposto dos átomos que emitem a luz verá o fóton correlacionado apenas se estiver também usando óculos polaroide com o eixo vertical. Se ela inclinar a cabeça de modo que o eixo de polarização de seus óculos torne-se horizontal, ela não poderá ver seu fóton. Se inclinar a cabeça de uma maneira que lhe permita ver seu fóton, não poderá ver seu parceiro correlacionado, porque o eixo de polarização de seus óculos não está sincronizado com o eixo dos óculos dele. Os feixes de fótons em si, claro, não são polarizados. Não tem polarização especial, a menos que observemos com óculos polaroid. É igualmente provável que se manifeste em todas as direções e feixes. Cada fóton constitui uma superposição coerente de polarizações ao longo de e perpendicular no tocante a qualquer direção. Nossa observação é que produz o colapso de um fóton com polarização definida, tanto ao longo do eixo quanto perpendicularmente. Em uma longa série de colapsos, haverá tantos colapsos com a denominada polarização ao longo do eixo, quantos haverá com a polarização perpendicular. Suponhamos que as duas figurinhas abaixo comecem com os eixos de polarização de seus óculos na vertical, de modo que ambos veem um dos fótons correlacionados. Mas de repente você inclina a cabeça, de modo que seu eixo de polarização torna-se horizontal, mas não vertical. Com essa manobra, uma vez que você só vê o fóton se ele estiver polarizado horizontalmente, você fez com que o fóton que vê tornasse um eixo de polarização horizontal. Curiosamente, porém, sua amiga não vê mais o outro fóton do par, a menos que ela vire simultaneamente os óculos, porque esse fóton correlacionado tomou também um eixo de polarização horizontal como resultado de sua manobra. Este é um colapso não local, certo? Se acreditamos realmente no realismo materialista, há algo de estranho nessa construção teórica quântica de eventos, porque alguma coisa que fazemos com um fóton afeta simultaneamente seu parceiro distante. Qualquer que seja a direção em que você muda os óculos para ver um fóton, o parceiro correlacionado desse fóton sempre adota uma polarização ao longo do mesmo eixo, pouco importando onde ele está e a qual distância. De que modo o fóton sabe para onde orientar-se, a menos que, de alguma maneira, esteja recebendo do parceiro? A menos que esteja recebendo notícias do parceiro? E como pode ouvir instantaneamente desafiando o limite de velocidade da luz impostos aos sinais? E como pode ouvir instantaneamente desafiando o limite de velocidade da luz imposto aos sinais? É muito irritante, escreveu Erwin Schrödinger em 1935, que a teoria quântica permite a um sistema ser dirigido ou pilotado para um outro tipo de estado, à mercê do experimentador, apesar de ele não ter acesso ao mesmo. Nos últimos 50 anos, realistas materialistas preocupam-se com a implicação, para a filosofia que adotam essas fortes correlações entre objetos quânticos. Até bem pouco tempo, eles podiam ainda argumentar que um sinal local entre os fótons, para nós desconhecido, mediava a influência, que por isso obedecia rigorosamente ao realismo. Alan Aspect e seus colaboradores, porém, provaram em um experimento revolucionário que a influência era instantânea, ocorrendo sem intermediação de qualquer sinal local. Como, por exemplo, suponhamos que estamos tirando cartas de um baralho. Um amigo sentado de costas para nós diz para as outras pessoas quais as cartas que estamos tirando e acerta todas as vezes. Inicialmente, essa correlação entre nós dois poderia ser profundamente desconcertante para possíveis espectadores. No fim, contudo, eles descobriram que, de alguma maneira,
Estamos enviando um sinal local ao amigo. É assim que funcionam muitos dos chamados truques de mágica. Suponhamos agora que as condições são organizadas de tal maneira que não há tempo para trocarmos um sinal com o amigo. Ainda assim, a mágica correlacionada, o fato de tirarmos a carta e ele dizer corretamente qual ela é, continua a acontecer. Este foi o resultado estranho e de altas consequências do experimento de Alan Aspect. Ele usou fótons de polarização correlacionada que emergiam em direções opostas, a partir de uma fonte de átomos de cálcio. Um detector foi colocado na trilha de cada feixe de fótons. O aspecto crucial do experimento e que lhe tornou a conclusão irrefutável foi a inclusão de um interruptor que, na verdade, mudava a direção da polarização de um dos detectores a cada 10 bilionésimos de segundo. Tempo mais curto do que o tempo de viagem da luz ou de qualquer outro sinal local entre duas localizações de detectores. Ainda assim, a mudança na direção de polarização do detector dotado de interruptor mudava o resultado da medição na outra localização, exatamente como a mecânica quântica dizia que deveria acontecer. De que maneira a informação sobre a mudança na direção do detector passava de um fóton para o seu parceiro correlacionado? Certamente não através de sinais locais. Não havia tempo suficiente para isso. Como explicar esse fato? Vamos pensar na comparação feita por Pagels entre a realidade e um baralho. Os resultados do experimento de Aspect assemelham-se a puxar cartas de um baralho em Nova York e cartas idênticas serem tiradas em Tóquio. Impõe-se uma pergunta. O mistério da não localidade está nas próprias cartas, ou a consciência do observador entra também em jogo? Realistas materialistas admitem relutantemente que objetos quânticos mantêm correlações não locais e que, se estudarmos a sério o cenário do colapso, o colapso quântico terá forçosamente de ser de natureza não local. Eles, contudo, recusam-se a reconhecer a importância desse fato e, assim, ignoram o aspecto mais importante da nova física. Uma das maneiras de solucionar o paradoxo EPR consiste em postular a existência de um éter por trás do cenário espaço-tempo, onde ocorreriam sinais mais rápidos do que a luz, superluminosos. Esta solução, no entanto, implicaria renunciar também à localidade e ao materialismo, e por isso é inaceitável para a maioria dos físicos. Além disso, os sinais superluminosos tornariam possível viagens no tempo ao passado, perspectiva esta que incomoda e por bons motivos. A interpretação óbvia do experimento de Aspect é a minha favorita. De acordo com a interpretação idealista, é o fato de observarmos que produz o colapso da função de onda de um dos fótons correlacionados no experimento, obrigando-o a assumir uma certa polarização. A função de onda do fóton parceiro correlacionado entra também imediatamente em colapso. Uma consequência que pode produzir instantaneamente o colapso à distância da função de onda de um fóton terá que ser em si não local ou transcendente. Em vez de considerar a não localidade como uma probabilidade mediada por sinais superluminosos, portanto, o idealista postula que a não localidade é um aspecto essencial do colapso da função de onda do sistema correlacionado e, portanto, uma característica da consciência. O palpite de Einstein sobre a incompleteza da mecânica quântica, palpite esse que era a hipótese de trabalho do paradoxo EPR, gerou resultados espantosos. A intuição de um gênio é frequentemente frutífera de maneiras inesperadas, que pouco tem a ver com os detalhes da teoria da pessoa em causa. Lembro-me a propósito de uma história sufista. O Mullah Nasruddin
foi certa vez cercado por um bando de arruaceiros que lhe queriam tomar os sapatos. Tentando confundir o Mula, um dos arruaceiros disse apontando para uma árvore: Mula, ninguém pode subir naquela árvore. Claro que alguém pode, vou mostrar a vocês, disse o Mula, pegando a isca. Inicialmente, ele pensou em deixar os sapatos no chão enquanto subia na árvore, mas, refletindo melhor, amarrou-os juntos e pendurou-os no pescoço. Em seguida, começou a subir. Os rapazes ficaram desanimados. Mas por que está levando os sapatos? Gritou um deles. Não sei. Talvez haja uma estrada lá em cima e posso precisar deles, gritou em resposta o Mula. A intuição de Mula lhe disse que os arruaceiros poderiam tentar roubar-lhe os sapatos. A intuição de Einstein disse-lhe que a teoria quântica poderia ser incompleta, porque não conseguia explicar elétrons correlacionados. E se o Mula descobrisse que havia uma estrada no alto da árvore, afinal de contas, ele foi, na verdade, o resultado do estudo experimental de Aspect sobre o paradoxo EPR. Dobram os sinos pelo realismo materialista. O paradoxo do experimento de Aspect é o colapso não local. Poderemos evitá-lo ao supor que os pares de fótons no experimento são emitidos com um alinhamento claro de seus eixos de polarização. Embora esse fato seja possível na mecânica quântica probabilística, poderíamos presumir que variáveis ocultas fizessem esse trabalho? Se essa solução eliminar a não localidade, poderemos salvar o realismo materialista invocando variáveis ocultas? Não podemos. A prova nesse sentido é dada pelo Teorema de Bell, nome dado em homenagem ao físico John Bell, que o descobriu, e que mostra que nem mesmo variáveis ocultas poderiam salvar o realismo materialista. As variáveis ocultas que Einstein tinha esperança que explicasse o paradoxo EPR e reinstalassem em seu lugar o realismo materialista foram, claro, concebidas para serem consistentes com o princípio de localidade. Deveriam atuar de uma forma local, como agentes causais, sobre objetos quânticos, e sua influência viajaria através do espaço-tempo com uma velocidade finita durante tempo finito. A localidade de variáveis ocultas é compatível com a teoria da relatividade e com a crença determinista em causa e efeito local, mas não compatível com os dados experimentais. Coube e John Bell sugeriram um conjunto de relações matemáticas para submeter a teste a localidade das variáveis ocultas. Embora não equações, eram quase tão boas como elas. Elas descreviam um tipo de relação chamada desigualdades. O experimento de Aspect, além de provar que nenhum sinal local servia de mediador nas conexões entre fótons EPR correlacionados, mostrou também que as desigualdades postuladas por Bell não se sustentam no caso de sistemas físicos reais. O experimento de Aspect, portanto, refutava a localidade de variáveis ocultas, no que não é uma coincidência. A mecânica quântica prediz também que desigualdades não se sustentam no caso de sistemas quânticos. O Teorema de Bell estabelece que as variáveis ocultas, para serem compatíveis com a mecânica quântica e com o experimento como se viu, terão que ser não locais. Notem o tratamento simples, curto e elegante que o físico Nick Herbert deu à desigualdade de Bell. Dois feixes de fótons correlacionados por polarização móveis em direções opostas a partir de uma dada fonte. Os parceiros do par correlacionado de fótons são Joe e Mu, J e M. Dois experimentadores se posicionam para observar o grupo J e o grupo M, armados com detectores feitos de cristais de calcita e que servem como seus óculos Polaroid.
Vamos chamar esses cristais de calcita, de detector J e detector M. Da mesma maneira que no experimento mostrado, em todas as ocasiões em que o detector J e o detector M são colocados paralelos entre si, isto é, com eixos de polarização paralelos, a qualquer que seja o ângulo em relação à vertical, ambos os observadores veem um dos fótons correlacionados. Quando um dos detectores é colocado a 90 graus do outro, se um observador vê um fóton, o outro não vê o parceiro correlacionado. Por definição, se um observador vê um fóton, a polarização do mesmo acompanha o eixo de polarização do seu detector de cristal de calcita. Polarização esta denotada por A. Mas se um observador não vê o fóton, a conclusão é que o fóton está polarizado perpendicularmente ao eixo de polarização de seu cristal de calcita. Polarização esta denotada por P. Notem que agora, com variáveis ocultas, estamos permitindo que os fótons tenham eixos de polarização correlacionada, definidos independentemente de nossas observações. Este é o ponto crucial com variáveis ocultas. Os fótons têm atributos predispostos. Dessa maneira, uma sequência sincronizada típica de detecção efetuada por dois observadores distantes com direções paralelas de seus detectores mostrará um padrão de acerto perfeito como o seguinte: Joey APAA PPA PA PAAA PA PPP Mu APAA PPA PA PAAA PA PPP. Com os detectores colocados em ângulos retos, veremos uma sequência perfeita de erros, tal como Joey PAPA APA PP AAA PA PP PA Mu APA PP APA PPP APA AAP. Nenhum desses resultados surpreende mais, uma vez que as polarizações dos fótons são nesse momento predispostas. Não há colapso envolvido. Notem que os feixes individuais são despolarizados, porque em uma sequência longa, cada observador vê uma mistura de 50-50 de fótons A e P. Podemos definir uma quantidade de correlação de polarização, Polarization Correlation, ou PC, ou PC, que depende do ângulo existente entre os detectores. Obviamente, se os detectores estiverem exatamente no mesmo ângulo, PC igual a 1, temos uma correlação perfeita. Se estão em ângulos retos, PC igual a 0, temos uma anticorrelação perfeita. Neste ponto, Bell formulou a seguinte pergunta: qual o valor de PC para um ângulo intermediário? Obviamente, o valor tem que se situar entre 0 e 1. Suponhamos que para o ângulo A, o valor de PC é de 3/4. Isso significa que, com tal colocação dos detectores, no caso de cada 4 pares de fótons, o número de acertos, em média, é de 3 e o de erros de 1, como na sequência de detecção seguinte: Joey A PPPP APP APAA PAAA Mu APA PP APA PPA PAPA. Se pensarmos em polarizações como mensagens de código binário, as mensagens não são mais as mesmas para os dois observadores. Há um erro na mensagem de Mu em comparação com a de Joey, de 1 em 4 observações. Maneira como surge uma desigualdade de Bell. Se as variáveis ocultas são locais, a taxa de erro, o desvio da correlação perfeita, no arranjo, deveria ser no máximo a soma das taxas de erro dos dois arranjos mostrados em B e C. Um exemplo da relação de desigualdade descrita por Bell torna-se agora claro. Conhecemos com ambos os detectores em paralelo. As sequências observadas agora são idênticas. Mudemos a colocação de Mu
em ângulo A, e as consequências deixam de ser as mesmas. Nesse momento, elas contêm erros em média, um erro em cada 4 observações. De idêntica maneira, voltemos à posição paralela e dessa vez mudemos a colocação de Joe no mesmo ângulo A. Mais uma vez, ocorrerá em média um erro a cada 4 observações. Este resultado nada tem a ver com a distância que se separa os 2 detectores e observadores. Um deles poderia estar em Nova York e o outro em Los Angeles, como uma fonte em qualquer lugar entre eles. Se o princípio de localidade é válido, se as variáveis ocultas postuladas que levam o fóton a tomar o eixo de polarização particular exigido pela situação são locais, podemos dizer o seguinte com absoluta certeza: o que fazemos com o detector de Joe em nada pode alterar a mensagem de Mu, pelo menos não instantaneamente, e vice-versa. Dessa maneira, após começar com orientações paralelas, se o observador Joe gira o detector do mesmo nome em ângulo A, e se ao mesmo tempo o observador Mu gira o detector Mu na direção oposta e no mesmo ângulo, de modo que os 2 detectores se encontram nesse momento no ângulo 2A, qual será a taxa de erro? Se for válida a localidade das variáveis ocultas, cada manobra ocasionará uma taxa de erro de 1 em cada 4 observações, de modo que a taxa total de erro será de 2 em 4. Não obstante, pode acontecer que, de vez em quando, o erro de Joe cancele o de Mu. Dessa maneira, a taxa de erro será menor do que ou igual a 2/4, uma desigualdade de Bell. A mecânica quântica, no entanto, prognostica uma taxa de erro de 3/4, uma desigualdade de Bell. A mecânica quântica, no entanto, prevê uma taxa de erro de 3/4, a prova da qual está além do escopo desse livro. E o teorema de Bell é o seguinte: uma teoria de variáveis locais ocultas é incompatível com a mecânica quântica. As desigualdades de Bell, note-se, foram investigadas experimentalmente. Em 1972, os cientistas de Berkeley, John Clauser e Stuart Friedman descobriram que as desigualdades são, na verdade, violadas e que a mecânica quântica é confirmada. Em seguida, Aspect provou em experimento que não poderá haver absolutamente sinais locais entre os 2 detectores. Note-se ainda como o trabalho de Bell e o de Bohm, também uma vez que seu trabalho inspirou a ideia de medir a correlação da polarização, abriu caminho para o experimento de Aspect, que provou a não localidade da mecânica quântica. Agora o leitor compreenderá por que, em uma conferência de físicos em 1985, um grupo deles cantou com a música de Jingle Bells o seguinte jingle: Singled bong, singled bell, singled all the way. Oh, what a fun is to count correlations every day. De acordo com o teorema de Bell e o experimento de Aspect, se existem as variáveis ocultas, devem ser capazes de afetar instantaneamente objetos quânticos correlacionados, mesmo que eles estejam separados por uma galáxia inteira. No experimento de Aspect, quando um experimentador muda a direção de seu detector, variáveis ocultas manipulam não só o fóton que chega a esse detector, mas também seu parceiro distante. As variáveis ocultas podem agir não localmente. O teorema de Bell arrasa o dogma de causa local. Efeito local da física clássica. Mesmo que se postulem variáveis ocultas para formular uma interpretação causal da mecânica quântica, como faz David Bohm, essas variáveis terão que ser não locais. David Bohm compara o experimento de Aspect a um peixe que é visto como 2 imagens diferentes em 2 diferentes receptores de televisão. O que quer que um peixe faz, o outro faz também. O que quer que um peixe faça, o outro faz também.
Se for suposto que as imagens do feixe constituem a realidade primária, esse fato parece estranho, embora em termos do peixe real, tudo isso seja muito simples. A analogia de Bohm, embora alegoria de Platão, de imagens da caverna, mas a analogia de Bohm lembra a alegoria de Platão, de imagens da caverna, mas com uma diferença. Na teoria de Bohm, a luz que projeta a imagem do feixe real não é a luz da consciência criativa, mas a de variáveis frias, causais, ocultas. Segundo Bohm, o que acontece no espaço-tempo é determinado pelo que acontece em uma realidade não local, além do espaço-tempo. Se esse fosse o caso, então nosso livre-arbítrio e criatividade seriam, em última análise, ilusões e não haveria um significado real no drama humano. A interpretação idealista promete justamente o oposto. Uma vida está permeada de significado. O que acontece lembra um pouco a diferença entre um filme e uma improvisação no palco. A ação e o diálogo no filme são fixos e determinados. Na improvisação ao vivo, porém, variações são possíveis. De acordo com a interpretação idealista, a violação das desigualdades descritas por Bell implica correlação não local entre os fótons. Não há a menor necessidade de variáveis ocultas como explicação. Claro, para gerar o colapso da função de onda de fótons correlacionados não locais à consciência, terá que agir não localmente. Voltando à analogia de Bohm, do peixe e de suas imagens dos receptores de televisão, a interpretação idealista concorda com ele no sentido em que o peixe existe em uma diferente ordem de realidade. Essa ordem, contudo, é uma ordem transcendente na consciência. O peixe real é uma forma, possibilidade já existente na consciência, no ato de observação. As imagens do peixe surgem simultaneamente no mundo da manifestação como a experiência subjetiva da observação. Vejamos outra faceta do experimento de Aspect. Esse experimento e o conceito de não localidade quântica permitiram que algumas pessoas alimentassem a esperança de que, de alguma maneira, estaria envolvida uma violação do princípio da causalidade. A ideia de que a causa procede do efeito, não necessariamente, uma vez que cada observador no experimento de Aspect vê sempre uma mistura aleatória de 50-50, DAS e PS. Jamais poderíamos enviar uma mensagem através deles. A correlação de que vemos entre os dados dos dois observadores aparece depois de compararmos os dois conjuntos. Só então o significado surge em nossa mente. Por isso, o que o teorema de Bell e o experimento de Aspect implicam não é uma violação de causalidade, mas que eventos que ocorrem simultaneamente em nosso mundo de espaço-tempo podem ser relacionados significativamente com uma causa comum que reside em um reino não local, fora do espaço-tempo. Esta causa comum é o ato do colapso não local produzido pela consciência. O padrão de significado encontrado após o fato é importante e voltará a ser comentado neste livro. O experimento de Aspect, portanto, não indica uma transferência de mensagem, mas uma comunicação na consciência, um compartilhamento inspirado por uma causa comum. O psicólogo Carl Jung cunhou a palavra sincronicidade para descrever coincidências expressivas experimentadas ocasionalmente por indivíduos. Coincidências que ocorrem sem uma causa, exceto talvez uma causa comum no domínio transcendente. A não localidade do experimento de Aspect ajusta-se perfeitamente à descrição de sincronicidade dada por Jung. Fenômenos síncronos provam a ocorrência simultânea de equivalências expressivas em processos heterogêneos, sem relações causais. Em outras palavras, provam que um conteúdo percebido por um observador pode, na mesma ocasião,
ser representado por um evento externo, sem qualquer conexão causal. Disso se segue que a psique não pode ser localizada no tempo ou que o espaço é relativo à psique. Jung prossegue dizendo que um insight que cabe considerar espantoso, uma vez que psique e matéria estão contidos em um único e mesmo mundo, e além disso estão em contato recíproco contínuo, e em última análise repousam sobre fato irrepresentáveis, transcendentes, não só é possível, mas até altamente provável que psique e matéria sejam dois aspectos diferentes da única e mesma coisa. Essa caracterização será útil em nosso estudo do problema cérebro-mente. Se sincronicidade ainda parece um conceito vago, talvez uma historinha nos ajude a compreendê-la. Um rabi cruzava uma praça de cidade quando, inesperadamente, um homem caiu de um terraço em cima dele. Por uma vez que a queda foi aparada pelo rabi, nada aconteceu ao homem. O pescoço do pobre rabi, no entanto, foi quebrado. Uma vez que este rabi era um homem sábio e respeitoso, que sempre aprendia e ensinava com as experiências de vida, seus discípulos perguntaram: Rabi, que lição há em seu pescoço ter sido quebrado? E ele respondeu: Bem, como vocês ouvem geralmente dizer, assim como plantamos, assim colhemos. Mas olhe só o que me aconteceu. Um homem cai de um terraço e me quebra o pescoço. Alguém semeia e alguém mais colhe. Isto é sincronicidade. Acontece o mesmo com dois fótons ou elétrons correlacionados, ou qualquer outro sistema quântico. Observe um deles e o outro é afetado instantaneamente porque uma consciência não local está produzindo sincronicamente o colapso de ambos. Jung tinha um termo para o domínio transcendente na consciência, onde reside a causa comum de todos os eventos síncronos. O inconsciente coletivo foi denominado inconsciente porque, normalmente, não estamos cientes da natureza não local desses eventos. Empiricamente, Jung descobriu que, além do inconsciente pessoal freudiano, há um aspecto coletivo transpessoal de nosso inconsciente que tem que operar fora do espaço-tempo. Tem que ser não local, uma vez que parece ser independente de origem geográfica, cultura ou tempo. As correlações não locais do Teorema de Bell e do Experimentary Aspect são coincidências acausais e seu significado, tais como os eventos de sincronicidade. Segue o padrão de emergir somente após o fato, quando os observadores comparam dados. Se essas correlações são exemplos da sincronicidade junguiana, então os aspectos de consciência não local aqui envolvido terá que ser relacionado com o conceito de Jung relativo ao inconsciente coletivo. Nossa consciência não local produz o colapso da onda de um objeto quântico e escolhe o resultado do colapso quando o observamos, mas, habitualmente, escapa-nos a não localidade do colapso e a escolha. Para uma discussão ulterior do assunto, ver o capítulo 14. A física torna-se um elo com a psicologia. Minha interpretação de mecânica quântica abre caminho para a aplicação da física à psicologia. Debate ulterior dessa interpretação talvez seja útil, contudo, uma vez que o atrito do debate produz iluminação. Se não percebermos as ações da consciência no local, ela não será talvez uma suposição desnecessária, talvez como uma das variáveis ocultas? Embora possamos certamente considerar a consciência não local como semelhante às variáveis ocultas, poderíamos, com igual facilidade, conceder que a interpretação idealista sugere uma nova maneira de focalizar essas variáveis. A consciência não local não constitui parâmetros causais, com os que imagina bom,
mas opera através de nós. Ou mais corretamente, nós somos a consciência, apenas sutilmente velada, um véu que pode ser penetrado nas extensões variadas, como testemunharam místicos através dos séculos. Além disso, a consciência não local opera não com continuidade causal, mas com descontinuidade criativa. De um momento a outro, de um evento a outro, como acontece quando é gerado o colapso da função de onda no cérebro-mente. A descontinuidade, o salto quântico, é o componente essencial para a criatividade. E é precisamente o salto para fora do sistema que se torna necessário para que a consciência veja a si mesma como em autorreferência. Em certa ocasião, a mecânica quântica probabilística estimulou filósofos a examinar com novos olhos o problema do livre-arbítrio. Se acreditamos ainda em materialismo, contudo, a probabilidade fornece apenas uma pálida versão do livre-arbítrio. Quando estamos encalhados em uma encruzilhada em forma de T, que caminho devemos tomar? Nossa escolha livre será determinada por probabilidades mecânicas quânticas ou será resultado de algum determinismo clássico que atua em nosso inconsciente? A diferença simplesmente não é tão importante assim. Há outras situações em que exercemos autêntica liberdade de opção. Vejamos o trabalho criativo. Na criatividade, damos constantemente saltos que nos lançam como de uma catapulta para fora do contexto de nossas experiências passadas. Nesses casos, temos que exercer a liberdade de ficarmos abertos a um novo contexto. Ou pensemos em um caso em que temos que tomar uma decisão moral. A crença religiosa talvez sugira que valores morais devem ser ditados pela autoridade. Ainda assim, examinando com cuidado o processo através do qual seres humanos tomam decisões morais, descobrimos que a autêntica decisão moral baseada em fé e valores requer a autêntica liberdade de opção, a liberdade de mudar o contexto da situação. Como um exemplo, vejamos a luta pela independência em relação aos denominados governos imperiais benevolentes. Levantes violentos, convencionais contra governantes tornam-se rapidamente antiéticos, certo? Gandhi conseguiu, ainda assim, expulsar os britânicos porque pôde mudar o contexto da luta da Índia pela independência ao usar repetidamente sua única arma, a opção criativa. Seus métodos eram protestos não violentos contra os imperialistas e não cooperação com o governo. Métodos éticos, mas também eficazes. Mais importante ainda, consideremos a percepção do significado, que constitui um aspecto comum de numerosos fenômenos interessantes no reino subjetivo. Vemos um livro sobre a mesa. Uma pessoa pega-o e pronuncia um som sem sentido, atraindo efetivamente nossa atenção para o livro. De repente, compreendemos o significado do comportamento da pessoa. Ela está pronunciando em sua língua a palavra relativa a livro. De que modo o significado dessa ação surgiu em nossa consciência? Ela implica não localidade, um salto para fora do nosso sistema local de espaço-tempo. A natureza extraordinária dessa comunicação talvez não nos seja óbvia, tão conhecida ela é. Imaginemos, no entanto, que somos a jovem Ellen Keller, surda e cega desde a infância, quando Anne Sullivan, alternadamente, lhe manteve a mão sobre a água e escreveu a palavra água na palma de sua mão. Amy estava usando o mesmo contexto de comunicação que no exemplo referente à palavra livro. Ellen deve ter pensado que a professora estava louca, até que o significado dos atos dela irrompeu, até que Ellen deu um salto dos contextos em que vivia para um novo contexto. Quando mais nos parece compreensível, mais o universo parece sem sentido, disse Steven Weinberg,
Prêmio Nobel de Física, a conclusão de um livro popular sobre cosmologia. Concordamos. Conceitos tais como consciência não local e unitiva e a ideia de colapso não local tornam o universo menos compreensível para o cientista materialista. Esses conceitos, no entanto, tornam também o universo muito mais expressivo para todos os demais. A visão à distância, como evento quântico não local. Na interpretação idealista, a observação de correlações não locais quânticas constitui também uma manifestação inconfundível da não localidade da consciência. Poderemos, em vista disso, encontrar corroboração da não localidade quântica em experiências subjetivas? Há tal evidência? Há. Controversa, mas interessante. Suponhamos que a imagem de uma estátua que nunca vimos aparece em nossa mente com tal clareza que poderíamos até desenhá-la. Suponhamos ainda que um amigo nosso está realmente olhando para a estátua no exato momento em que a sua imagem surge em nossa mente. Isto seria telepatia ou visão à distância e poderia muito bem constituir um exemplo de comunicação através de uma consciência não local. Um cientista cético poderia suspeitar que sabíamos de antemão o que nosso amigo estaria vendo. Suponhamos, portanto, que uma dupla de pesquisadores certificasse com a ajuda de um computador que nem nós, nem nosso amigo, nem os pesquisadores, por falar nisso, saberíamos antecipadamente que o objeto seria visto, mas apenas o tempo em que a transmissão telepática ocorreria. O cético poderia ainda objetar de um desenho que um desenho está sujeito à interpretação. Poderíamos chegar objetivamente à conclusão de que nosso desenho representa o que nosso amigo viu? Em vista disso, os pesquisadores provocam juízes imparciais, ou melhor ainda, um computador para casar dezenas de nossos desenhos com dezenas de sítios vistos à distância. A correlação ainda se manterá. Esperaríamos que o cientista cético mudasse de opinião sobre a questão da telepatia? Experimentos desse tipo foram realizados em numerosos laboratórios diferentes, com resultados positivos alegados por sujeitos psíquicos e não psíquicos. Por quê? Por que então a telepatia não foi ainda reconhecida como uma descoberta cientificamente plausível? Uma das razões do ponto de vista científico é que os dados sobre percepção extrasensorial, PES, não são rigorosamente replicáveis, ou são apenas estatisticamente. Mas há uma apreensão correlata, a de que se a PES fosse possível, nós seríamos capazes de transferir de alguma maneira mensagens expressivas através da mesma. Perspectiva esta que criaria o caos em um mundo bem organizado de causalidade. A razão mais importante para o ceticismo sobre a PES, contudo, talvez seja que ela aparentemente não envolve quaisquer sinais locais enviados aos nossos órgãos dos sentidos, e por isso é proibida pelo realismo materialista. Podemos tentar explicar os dados sobre visão à distância como experiências de correlação não local, que surgem em nossa experiência porque nossa mente é quântica. Se precisar fazer isso, suspenda por um momento sua incredulidade. Em termos do experimento de não localidade quântica de Aspect, a questão da PES parece ser de seleção. Apenas os dois psíquicos correlacionados, tal como os dois fótons do experimento de Aspect, compartilham não localmente a informação. Nesse experimento, a escolha da rotina experimental, a fonte dos fótons e o significado atribuído aos dados revelam que os fótons são relacionados. Analogamente, a correlação dos indivíduos psíquicos no experimento de visão à distância deve ser forçosamente relacionada com a preparação do experimento, a organização do mesmo e o significado atribuído aos dados. A causalidade e o significado na visão à distância e, talvez na PES em geral, configuram um forte argumento pela interpretação desses fenômenos
como eventos de sincronicidade, ocasionados por colapso quântico não local. Não podemos obter sob medida sincronicidade ou fenômenos acausais. Lembre-se de que a razão para o colapso quântico não local não entrar em conflito com o princípio da causalidade é que ele evita o ditado de mensagens. E, por tudo isso, o mesmo poderia acontecer com a visão à distância. Talvez a comunicação não local entre psíquicos não implique transferência de informação instrumental. A correlação entre a visão à distância por um psíquico e o desenho do objeto pelo psíquico correlato é a estatística e o significado da comunicação só se torna visível depois que o desenho é comparado com o local visto. Analogamente, no experimento de Aspect, o significado da comunicação entre os fótons correlatos só se torna aparente depois de serem comparados a dois conjuntos de observações distantes. Um experimento recente realizado pelo neurofisiologista mexicano Jacobo Greenberg Zilberg-Baum e seus colaboradores fornece apoio direto à ideia da não localidade em cérebros mentes humanos. Experimento esse que é equivalente cerebral ao experimento de Aspect com fótons. Dois sujeitos são instruídos a interagir durante um período de 30 ou 40 minutos, até que começam a sentir que se estabeleceu uma comunicação direta. Ambos entram em seguida em gaiolas de Faraday, espaço fechado metálico que bloqueia todos os sinais eletromagnéticos, separadas. Sem que ele ou sua parceira sabiam, a um dos sujeitos é mostrado nesse momento um sinal luminoso piscante que produz um potencial evocado, uma resposta eletrofisiológica produzida por um estímulo sensorial e medido por EEG, no cérebro estimulado pela luz. Mas, espantosamente, enquanto os parceiros no experimento mantêm a comunicação direta, o cérebro não estimulado acusa também uma atividade eletrofisiológica denominada potencial de transferência, muito parecida com a forma e força do potencial invocado no cérebro estimulado. Em contraste, sujeitos de controle não demonstram qualquer potencial de transferência. A explicação simples é a não localidade quântica. Os dois cérebros-mentes agem como um sistema correlacionado não localmente. A correlação estabelecida e mantida através da consciência não local, em virtude da natureza quântica do cérebro. É importante notar que nenhum dos dois participantes do experimento jamais comunicou qualquer experiência consciente relacionada com o aparecimento do potencial de transferência. Nenhuma informação no nível subjetivo, portanto, foi transferida e tampouco ocorreu qualquer violação do princípio da causalidade. O colapso não local e a semelhança subsequente dos potenciais evocados e transferidos dos sujeitos têm que ser vistos como um ato de sincronicidade. A importância da correlação torna-se clara apenas depois que comparamos os potenciais. Esta situação é semelhante à dos experimentos de Aspect. Podemos encontrar também prova de não localidade no tempo? Há alguma verdade nos denominados incidentes precognitivos que, às vezes, se tornam públicos? A alegação, por exemplo, de que alguém previu o assassinato de Robert Kennedy? É difícil planejar um experimento de precognição. Por isso mesmo, não vejo muita vantagem em discutir se ou não um certo psíquico teve de fato ou não uma precognição autêntica. Há, contudo, uma análise inteligente do paradoxo do gato de Schrödinger, que, pelo menos falando ingenuamente, necessita da ideia de não localidade no tempo. De acordo com o que dissemos antes sobre a necessidade de a consciência produzir o colapso da dicotomia do gato vivo-morto, o gato permanece no limbo até que o observamos. Suponhamos que colocamos negro de fumo na mão, na forma de fora da gaiola, e providenciamos para que um dispositivo automático abra-a após 1 hora.
Suponhamos que chegamos à cena após 1 hora e descobrimos o gato ainda vivo. Pergunta: as pegadas do gato aparecerão no negro de fumo? Se aparecem, como foi que ele deixou essas pegadas? 1 hora antes o gato ainda estava no limbo? A ideia de não localidade no tempo proporciona a maneira mais fácil de resolver um paradoxo como esse. A maneira sugerida no experimento de escolha retardada. Experiências fora do corpo. Haverá outros fenômenos parapsicológicos, além da visão à distância, que possam ser explicados pelo modelo de consciência quântico idealista? Embora seja prematuro dizer categoricamente que existem, há indicações a sugerir que será melhor deixarmos a mente aberta no tocante a essa questão. Numerosas pessoas afirmam que experimentaram realmente sair do corpo. Durante essas sortidas, podem entreouvir o que dizem amigos, observar cirurgia a que são submetidos ou mesmo viajar a locais distantes. Este fenômeno é denominado de experiência fora do corpo, Out of Body Experience, OBE. É inegável a semelhança de OBE com uma transmigração do eu, da mente, para fora do corpo. Mas como é que isso pode acontecer? A coisa toda lembra um bocado o dualismo mente-corpo. A validade da experiência fora do corpo como um fenômeno autêntico da consciência conta com um número cada vez maior de crentes. Por exemplo, leiam o Recollections of Death, de Michael Sabon, que contém um estudo importante e sistemático de OBE em conexão com as experiências de quase-morte. Na qualidade de cardiologista, com acesso a fichas clínicas, Sabon contou com a vantagem excepcional de poder confirmar numerosos detalhes técnicos de relatos feitos por sujeitos pacientes de OBE sobre intervenções médicas de urgência realizadas em seus corpos virtualmente mortos. Os sujeitos descreveram, com grande exatidão, procedimentos que estavam claramente fora dos campos de visão do seu corpo físico. Uma vez que esses sujeitos tinham extensas histórias médicas, com repetidos internamentos em hospitais e experiências com procedimentos hospitalares, não seria de se surpreender que estivessem dando palpites bem informados. Com vistas a eliminar essa possibilidade, Sabon usou um grupo de controle de pacientes com histórias médicas semelhantes, incluindo crises de quase-morte, mas que não experimentaram OBEs. Quando solicitados a descrever o que pensavam que acontecera na sala de emergência enquanto se encontravam em condições de quase-morte, os pacientes de controle fizeram relatos com numerosos erros e correlações muito escassas. Mesmo, de uma maneira geral, com os fatos realmente acontecidos. Inicialmente cético, Sabon tomou grande cuidado ao conduzir as investigações e avaliar os resultados. De acordo com os rigorosos padrões da metodologia dos laboratórios de psicologia modernos. Pode a mente realmente deixar o corpo? Em experiências psíquicas do tipo OBE, parece certamente que isso acontece. Essa indagação legítima não pode ser ignorada arrogantemente, mencionando-se alucinação, como cientistas materialistas, com fixidez no princípio de localidade, costumam às vezes fazer. Sabon, que pesquisou extensamente a questão da OBE, ser ou não alucinação, diz o seguinte: ao contrário da experiência de quase-morte, Near Death Experience, NDE, as alucinações autoscópicas, autovisualização, consistem de 1. O corpo físico, o original, perceber a imagem projetada, o duplo. 2. Envolver interação direta entre o original e o duplo. 3.
ser percebidas como irreais. E 4, provocar geralmente emoções negativas. Por essas razões, a alucinação otoscópica não parece ser uma explicação plausível da NDE. Para ser inteiramente franco, quando tomei conhecimento da OBE em princípios da década de 1980, fiquei impressionado com essa e outras pesquisas e comecei a procurar uma maneira alternativa de encarar o fenômeno e que me permitisse explicá-lo em um contexto científico, sem recorrer à alucinação nem à transmigração da mente por alguma razão. Mentes desencarnadas, ou corpos astrais, como são chamados em alguns círculos, observando seus corpos físicos numa mesa de operação, eram para mim uma explicação comum e simplista de um fenômeno que eu só poderia aceitar como percepção subjetiva de uma ilusão de ótica. Um exemplo de ilusão ótica. Um exemplo de ilusão ótica comum pode tornar clara a distinção. Sempre me senti fascinado com a ilusão da Lua. O fato de a Lua no horizonte parecer na natureza muito maior ao olho do que em uma fotografia. Experimentemos detalhados realizados por cientistas. Experimentos detalhados realizados por cientistas, bem como meus estudos despretensiosos sobre o fenômeno, convenceram-me de que o que acontece é uma ilusão de tamanho. Quando a Lua está no horizonte, o cérebro é enganado e levado a percebê-la como estando a uma distância maior do que quando ela está alta no firmamento. O cérebro, em consequência, compensa, fazendo com que a imagem pareça maior. Continuei obcecado com a ideia de que a OBE teria que ser algum tipo de ilusão. Mas do que? Entre mentes, eu estava lendo também a literatura pertinente à visão à distância. Subitamente, ocorreu-me que a OBE teria de ser uma construção ilusória desse tipo de visão, que é a visão não local, fora de nosso campo de visão físico. Objetivamente, era isso que faziam os sujeitos de quase morte estudados por Sabin. Mas por que a ilusão de estar fora do corpo? Quando veem ou ouvem alguma coisa fora do seu campo de percepção extrasensorial, as crianças muito jovens enfrentam uma dificuldade inversa à experimentada pelo adulto que vê à distância. A dificuldade da criança a de externalizar o universo decorre do fato de que toda a nossa percepção do mundo externo corre realmente dentro da nossa cabeça. Uma vez que as imagens ópticas e auditivas são formadas no interior do cérebro. Aos poucos, usando extensamente os sentidos do tato e do paladar, crianças aprendem a externalizar o mundo. Desenvolve discriminações perceptuais que lhes permitem reconhecer efeitos de distância quando veem e escutam. No caso do adulto, a experiência incomum de visão à distância de um objeto situado fora do campo visual terá que produzir muito mais caos cognitivo do que o experimentado pela criança. O sistema de percepção condicionado e enraizado do adulto diz que o objeto está em algum outro lugar e, por conseguinte, ele teria que estar lá para vê-lo. Como na ilusão da Lua, o cérebro é enganado e levado a interpretar a visão distante e não local como experiência fora do corpo. Portanto, se o indivíduo está observando a cirurgia, a que se submete sob anestesia, sua alma ou corpo astral deve estar obrigatoriamente pairando perto do teto ou do outro lado da sala, uma vez que essas são as localizações das quais parece estar presenciando o ato. Logo que compreendi que a OBE poderia ser um fenômeno de visão à distância, um véu foi erguido. Havia finalmente uma explicação da OBE que poderia acabar com o ceticismo do cientista.
A não localidade de nossa consciência é o elemento fundamental para solucionar o paradoxo. Incidentalmente, se não acreditamos na não localidade da visão à distância e achamos que devem estar em ação alguns tipos de sinais locais que ainda não descobrimos, é bom saber que pesquisadores, especialmente na Rússia, procuraram durante anos esses sinais sem encontrá-los. Alguns dos experimentos realizados exigiam que os psíquicos demonstrassem sua PES quando dentro de gaiolas de Faraday. Essas gaiolas, no entanto, aparentemente não exercem efeito demonstrável sobre a capacidade de PES. Além do mais, sinais locais espalham-se a partir da fonte emissora pelo espaço circundante, e por isso a intensidade de um ponto longe da fonte diminui com a distância. Quanto mais longe o ponto, menos intenso o sinal que lhe chega. Em contraste, na comunicação não local, essa atenuação não ocorre, uma vez que a prova indica que não há atenuação com o espaço na visão à distância. Esta tem que ser de natureza não local. É lógico concluir, portanto, que fenômenos psíquicos como a visão à distância e experiências fora do corpo constituem exemplos de operação não local da consciência. Toda e qualquer tentativa de explicar um fenômeno não compreendido simplesmente dizendo que se trata de uma alucinação torna-se irrelevante, quando uma teoria científica coerente pode ser explicada. A mecânica quântica dá sustento a tal teoria, ao fornecer apoio crucial para o caso da não localidade da consciência, e lança um desafio empírico ao dogma da localidade como princípio limitador universal. Talvez ainda mais surpreendente, a tese não local da consciência soluciona paradoxos não só da percepção extrasensorial, mas também da percepção comum, conforme veremos no capítulo seguinte. É provável, à medida que se torna claro que o Teorema de Bell e o experimento de Aspect tocaram os dobres definados do realismo materialista, que acabe a resistência do cientista à aceitação da validade de experimentos de visão à distância e outros fenômenos parapsicológicos. Em um encontro recente da Sociedade Física, ouviu-se um cientista dizer a outro: todo aquele que não ficar incomodado com o Teorema de Bell deve ter pedras dentro da cabeça. Ainda mais encorajador, uma pesquisa de opinião feita entre físicos em uma conferência revelou que nada menos que 39% deles sentiam-se realmente incomodados com o Teorema de Bell. Diante de uma percentagem tão alta de cientistas incomodados, poderemos muito bem esperar que o paradigma idealista da física tenha a oportunidade de obter uma audiência imparcial.